Olá, queridos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter um dia hoje abençoado e vamos ter uma oração de guerra nos lugares celestiais. Olá, queridos, muito bom dia. Eu sou o pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, aqui na cidade de Curitiba, no Paraná. Hoje, um frio terrível, mas um dia para você se aquecer na presença do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a oração de guerra nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 19, verso 11 e verso 12, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dessas pessoas. Quando esse apóstolo Paulo, ele fala sobre oração no mundo espiritual, ele também cita Efésios capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, poderes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus, ele não nos deixa como meras vítimas do mundo espiritual, como se o inimigo de nossas almas, Satanás, pudesse entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida e nos sacudir e nos atropelar. Pelo contrário, Deus é um Deus que nos ensina a guerra, nos ensina a vencer a guerra. Em Juízes capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz que ele deixou nações para ensinar a todos e a toda uma geração como a guerra funcionava. No Salmo 144, verso 1, o salmista diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e adestra os meus dedos para a batalha. A guerra nada mais é um estado de combate onde os dois lados resolvem as suas questões, as suas controvérsias através da força. A guerra é um ato destinado a forçar o inimigo a se submeter à nossa vontade. Se você for vencido pelo inimigo, você vai acabar fazendo a vontade dele. Mas se você se mantiver de pé, você vai levar o inimigo a beijar a lona e a se submeter à vontade de Deus pelo poder do Senhor. Esse duelo, onde cada um tenta, por meio de uma força, submeter o outro à sua vontade, tem como objetivo imediato abater o adversário e torná-lo incapaz de toda e qualquer resistência. Lembre-se disso. Quem vence a guerra é aquele que faz o inimigo desistir da batalha. Jesus, ele vence a guerra na tentação do deserto e a palavra de Deus diz que Satanás, então, o deixou. Então, lembre-se disso, o ataque do inimigo sempre vai ser ao chamado centro de gravidade da vida de uma pessoa. A liderança, o inimigo vai tentar abater a voz de um pai, a voz de uma mãe, a voz de alguém que é líder espiritual na sua casa. Ele vai tentar tirar de você as armas espirituais. A palavra de Deus diz que quando o valente guarda armado, em segurança estão os seus bens. Vindo o outro mais valente, amarrando, ele destrói a sua força. Em terceiro lugar, para você vencer uma guerra, o inimigo sempre vai atacar o teu sistema financeiro, sempre. Ou seja, ele vai fazer com que você se dobre diante de uma tristeza e acabe os suprimentos da sua vida, destruindo a infraestrutura vital para a sua alegria. Dentro desse teatro de operação, esses lugares celestiais, você vai encontrar, em primeiro lugar, o nosso Deus, que é chamado de Senhor dos Exércitos. Na tradução, o hebraico o chama de Jeová Sabaote. Isaías capítulo 1, verso 24, a Bíblia diz que o soberano Senhor, o Senhor dos exércitos, derrama sua ira sobre os adversários, os inimigos espirituais do povo de Deus. A Bíblia diz em Salmo 80, verso 7, que o Deus dos exércitos faz resplandecer sobre nós o seu rosto para que nós sejamos livres. Então, você tem nos lugares celestiais a ação de Deus a teu favor. Em segundo lugar, nos lugares celestiais você vai ter anjos e vai ter demônios. Em Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, a Bíblia diz: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus demônios foram precipitados com ele. Então nós temos anjos e nós temos demônios. Eu, inclusive, ministrei e coloquei essa semana uma ministração sobre anjos protetores aqui no canal Osvaldo Lobo. E o terceiro componente desses atores, desse teatro de guerra que acontece nos lugares celestiais, é o próprio ser humano, é você. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo mesmo declarou:
eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, existem agentes que vão influenciar nessa guerra espiritual. São inimigos que fazem uma investida com uma força tríplice. São 3 exércitos que vivem em combate acirrado contra a santificação do homem e contra a vida do homem que está no altar, da mulher que está no altar de Deus. A carne, quer dizer, esse desejo que o homem tem de pecar, o mundo que atrai o homem com sabores de tentação e o diabo, o inimigo das nossas almas. A carne é aquela batalha que existe dentro de todo o ser humano. Gálatas 5 diz: vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o que Deus está falando é que a carne do ser humano, essa vontade que ele tem de pecar, esse é um conflito que entra em choque de armas. É um conflito dentro do coração do homem para assumir o controle da mente do coração do homem. É por isso que a batalha de todo homem, de toda mulher, ela acontece na mente. É uma guerra em que o inimigo tenta colocar você debaixo do governo dele. Então é um lado rebelde, é um lado que deseja exercer uma autoridade para possuir a vida de um homem, de uma mulher, para que ele faça o mal. Esse agente da guerra espiritual é essa natureza que o ser humano herdou de Adão, caída, pecaminosa, é a condição que impede muita gente de obedecer a Deus. É um estado natural de rebeldia, de desobediência. A sua força está onde? Na tendência do homem fazer a sua própria vontade. Essa obra da carne, que são as impurezas, as idolatrias, as feitiçarias, os ódios, aquilo que leva o homem para longe de Deus. Elas contam mentiras, dizendo que o homem pode servir a Deus sem mudar sua vida, pode ser uma pessoa boa, sem fruto de arrependimento, uma pessoa crente que não deixa suas impurezas, que não abandona os maus hábitos, os vícios, os costumes pecaminosos. É gente que vai à igreja, mas também peca à vontade. Então, existe sim uma casa dividida dentro do ser humano. Essa luta nos lugares celestiais é uma luta que deve ser estabelecida e vencida contra os inimigos nos lugares celestiais. Uma forte notícia que eu tenho para te dar é que a carne, ela não pode ser vencida com a própria carne. Tem que ser vencida pelo mundo espiritual, pela vida espiritual, pelo poder do Espírito Santo. Se você tentar enfrentar os desejos da sua carne, você vai cair. É por isso que, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22, o apóstolo diz: foge dos desejos da sua carne. Fuja da impureza. Fuja. A fuga da carne, a razão da vitória. Mas a luta contra seres nos lugares celestiais é uma luta que você deve vencer no dia a dia. Pastora Fabíola vai orar por você e eu vou orar logo em seguida, abençoando a sua vida. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Deus, quero colocar cada um agora na tua presença, Deus, quero pedir que o teu Espírito Santo esteja os fortalecendo, os dando direção, os ensinando, Deus, a ter fé, Pai, que eles tenham sempre a sua mente focada no Senhor, direcionados pelo teu Espírito Santo, e que todo mal, Deus, todo mal, Pai, caia por terra, que eles sejam realmente fortalecidos, encorajados a guerrearem nos lugares celestiais, Deus, que eles recebam armaduras espirituais do Senhor, Pai, para que eles saiam fortalecidos dessa guerra. Pai, eu quero colocar a vida dele, a carne deles, o físico deles, Senhor, que haja, Senhor, um confronto com o pecado, que eles sejam fortalecidos, encorajados para lutar, para guerrear contra o pecado, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que eles vejam aquilo que é da carne, aquilo que é do Espírito, saibam discernir, Deus, para que eles sejam realmente vencedores, Pai. Senhor, que eles derrotem toda e qualquer cilada do inimigo, que eles sejam fortalecidos, Deus, que eles se posicionem, que eles não recuem, mas que eles sejam fortalecidos mediante toda e qualquer prova, toda a guerra espiritual, Pai, toda a guerra celestial, Deus, que o Senhor os esteja fortalecendo, Pai. Guarda suas famílias, guarda suas casas, que todos juntos sejam totalmente fortalecidos, encorajados
forjados para que eles sejam, Pai, vitoriosos em Cristo Jesus, Deus. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos a vitória. Amém. Diga assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu reforço as defesas da minha vida contra principados, potestades, contra poderes das trevas deste mundo tenebroso. Eu aqui anuncio a derrota de todo ser espiritual nos lugares celestiais. Eu me cubro agora com a armadura do valente, do Senhor Jesus. Eu decido entrar em combate e vencer todos os inimigos que têm tentado me fazer vítima, que têm tentado me fazer derrotado, que têm tentado me dobrar. Eu coloco a palavra de Deus no meu coração, o Espírito Santo de Deus no trono da minha vida. Eu estabeleço na minha mente a verdade do Senhor e eu declaro que a bênção de Deus permanecerá sempre sobre a minha vida, em nome de Jesus. Querido, saia fortalecido, saia vencedor. Nós estamos iniciando um tempo de instrução para a sua vida, de oração de guerra, para você vencer as fortalezas do inferno nos lugares celestiais e viva no reino de paz. Porque a palavra de Deus diz que o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus abençoe você. Se você quiser continuar aprendendo conosco sobre libertação, batalha espiritual e cura da alma, entra no nosso link, cursos.pastorlobo.com, nossa plataforma de ensino à distância. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros na plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, um bom dia, fica na paz. Fica na paz, Deus te abençoe.